Pessoal, a gente vai falar agora sobre os artigos 51 e 52 que referem-se à Câmara dos Deputados e Senado Federal respectivamente, semana 10, dia 7. O artigo 51 vai falar das competências privativas da Câmara dos Deputados, perfeito? O que cai? Aqui nós temos cinco incisos. O que não cai? Elaborar seu regimento interno. Eu até vou arriscar aqui. Não cai. Por quê? É competência, obviamente, de cada órgão elaborar o seu próprio regimento interno. Vai dispor sobre a sua organização, sobre o seu funcionamento, a polícia interna, aí, a criação, a transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços, iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da LDO. Esse daqui também é difícil cair, ok? Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89. É igualzinho para o Senado Federal, que vai ter 2 membros sendo eleitos pela Câmara dos Deputados, 2 membros que são 2 cidadãos, né, brasileiros natos com mais de 35 anos, 2 pelo Senado Federal e mais 2 membros sendo nomeados pelo Presidente da República. Então, difícil cair também. O que cai? Aqui, ó. Falou em presidente e vice-presidente da República, você vai pensar logo em quem? Na Câmara dos Deputados. Falou em proceder tomada de contas do presidente da República quando não apresentado, então aí a prestação de contas ao Congresso Nacional dentro dos 60 dias após a abertura da sessão legislativa, ou seja, até dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro inicia aí o processo, inicia então aí a sessão legislativa, mais 60 dias, não apresentado aí o relatório de prestação de contas, vai ocorrer a tomada de contas que vai ser realizada por quem? Pela Câmara dos Deputados. Quem vai autorizar também por 2/3 dos seus membros a instauração de processo de crime comum ou de responsabilidade contra o presidente da República e o vice-presidente, ainda mais os ministros de Estado. Competência é do Congresso Nacional. Resposta negativa do Senado Federal, também não, é da Câmara dos Deputados. Então, falou em presidente, você vai lembrar da Câmara dos Deputados. Falou em estados, falou em municípios, falou em DF, você vai lembrar de quem? Do Senado Federal. Ele falou em aprovar nomeação, você vai lembrar de quem? Senado Federal, perfeito? Então essas duas aqui, ele autoriza, a Câmara dos Deputados autoriza a instauração do processo e, por exemplo, o Senado Federal processa e julga quem? O presidente ou vice-presidente da República nos casos de crime de responsabilidade. Então não é o contrário, não é o Senado que autoriza, é a Câmara dos Deputados. Então lembre disso, proceder tomada de contas do presidente da República, Câmara dos Deputados. Autorizar a instauração de processo contra o presidente da República, Câmara dos Deputados. Perfeito? Vamos lá. Competência do Senado Federal aumenta agora, compete privativamente, mas veja, se não tem a competência, se não é a do Câmara dos Deputados, por exclusão vai ser a do Senado Federal em tese, ok? Então vai ficar mais fácil de você lembrar aí. Então agora veja, ele vai processar e julgar, depois autorizado pela Câmara dos Deputados, processar e julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade e os ministros de estados e os comandantes de marinha, exército e aeronáutica nos crimes da mesma natureza, quando forem conexos, tenham conexão com os crimes de responsabilidade do presidente e do vice-presidente da República. Então tem a relação aí, se eles estão cometendo juntamente, ou tem um crime que cometeu conexo com o do presidente, melhor dizendo, crimes conexos, vai manter alguma relação com os crimes de responsabilidade. Então vai um crime de responsabilidade do presidente da República que tenha conexão, que seja conexo aí
cometido, portanto, também pelo ministro, por comandantes, eles também vão ser processados e julgados por quem? Pelo Senado Federal, ok? Só quando forem conexos. Eles também vão processar e julgar os ministros do STF, os membros do CNJ, CNMMP, PGR, do Advogado-Geral da União, nos crimes também de responsabilidade. Então, veja, nós já falamos muito sobre isso. Então, tá aqui, tá a cúpula, eu coloquei ainda, lembra que eu falei da cúpula dos poderes aí? Então, o ministro do STF, Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, o PGR também é cúpula, Advogado da União, Geral da União, cúpula, ok? Então, nos crimes de responsabilidade, eles vão estar sendo processados e julgados pelo Senado Federal, perfeito? O que mais que nós temos de importante aqui para lembrar vocês? Processar e julgar, ok, eu acho que seria isso. O parágrafo primeiro, aliás, único, né? O parágrafo único desse mesmo artigo, ele vai falar da competência privativa ainda do Senado Federal. Eu fui lá no parágrafo único porque ele se refere dos incisos 1 e 2 aí, que é o processar e julgar aí nos crimes de responsabilidade esse pessoal aí. Então ele funcionará como presidente ou presidente do STF. Então a seção que vai processar e julgar os crimes de responsabilidade vai ser presidente na sessão no Senado Federal ou presidente do Supremo Tribunal Federal, certo? Limitando-se à condenação apenas, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal. Então o Senado Federal vai também processar e julgar, será então aí condenado quando tiver o que? 2/3 dos votos. Então a Câmara aprova por 2/3 dos votos e o Senado Federal ele também condena por 2/3 dos votos, ok? Então, Câmara dos Deputados para a aprovação aqui da abertura do processo. Então, vai ocorrer a perda do cargo, a inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. O inciso 3º vai trazer agora o que? Aprovar. Então, aprovar previamente por voto secreto após a arguição pública. Então, a arguição pública seria o que? Seria a sabatina aí deles, ok? A escolha de magistrados nos casos estabelecidos nessa Constituição Federal, dos ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República. Então, veja aqui os que são indicados pela própria Casa e pelo Congresso, que são os 2/3 indicados pelo Congresso Nacional, não precisa, obviamente, a aprovação do Senado Federal. Governador de território também compete privativamente ao Senado Federal aprovar. Presidente e diretores do Banco Central, o PGR, aprovação também por voto secreto, pós-arguição sabatina aí, e os titulares de outros cargos que a lei determinar. Então, aprovar, falou em aprovar, certo? Após aí a nomeação do presidente da República, eu estou pensando no Senado Federal. Ainda compete privativamente ao Senado Federal aprovar também previamente por voto secreto, agora após a arguição em sessão secreta, chefes de missão diplomática de caráter permanente. Porque é secreto, eu não sei, está escrito aí, você vai ter que lembrar para a tua prova, certo? Então, falou em missão diplomática de caráter permanente, vai ser uma arguição em sessão secreta. Autorizar também o que? Operações externas de natureza financeira de interesse da União, Estados, DF e dos territórios e ainda dos municípios. Falou em operações externas de natureza financeira, Senado Federal está envolvido.
fixar por proposta do Presidente da República limites globais para montante da dívida consolidada da União, dos estados, do DF e dos municípios. Falou em dívida consolidada mediante a proposta do Congresso, não, do Presidente da República. Então o Presidente da República encaminha e não vai ser o Congresso. Então falou em limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dívida consolidada, vai falar Senado Federal. Por quê? Ele que é o representante, imagina, o Senado ele é representante dos estados, então falando em dívida consolidada, está falando dos entes federados, está falando entes federados, tem que falar do Senado Federal, perfeito? Dispor sobre os limites globais também, ó, e condições para operações de crédito externo da União, estados, DF e dos municípios. Então aqui limites, ele vai dispor sobre limites e condições para a operação de crédito, para empréstimo. Operação de crédito é empréstimo externo e interno. Então falou em operações financeiras, falou em operações de crédito, está falando do Senado Federal, perfeito? Dispor sobre limites e condições para concessão de garantia da União em operação de crédito externo e interno. Então, garantia, quando a União estiver envolvendo garantia para um empréstimo, o Senado Federal ele vai dispor sobre os limites e as condições para essas garantias. Estabelecer limites globais e condições para montante da dívida mobiliária dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Veja que aqui não está o que? Limites globais e condição da dívida mobiliária. Então veja aqui, volta aqui, montante da dívida consolidada está a União, certo? Aqui limites globais de operação de crédito está a União. Vou voltar aqui, quero chamar a atenção para vocês um detalhe, que é isso aqui, ó, dívida consolidada da União está o Senado Federal. Operações externas de natureza financeira está também a União. Limites globais e condições para operação de crédito externo e interno também está a União. Dispor sobre limites e condições de concessão de garantia da União de crédito externo e interno. Então vou fazer um empréstimo, vai ter uma garantia, também está competência aí privativa do Senado Federal. E agora aqui, veja, aqui limites globais para condições de montante, ó, montante da dívida mobiliária dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Aqui não está a União. No caso da União, vou pôr bem, a competência vai ser do Congresso Nacional, perfeito? Congresso Nacional. Então essa aqui, esse inciso aqui não tem a União, então você tem que tomar cuidado. Falando de dívida mobiliária, a União vai ser a competência aí do Congresso Nacional e não do Senado Federal. Continuando, vai continuar ainda aprovando, vai aprovar por maioria absoluta, por voto secreto, a exoneração de ofício do PGR antes do término do seu mandato, ok? Então a exoneração vai ocorrer pelo Senado Federal antes aí do término do mandato do Senado Federal, do PGR. Elaborar o seu regimento interno e aqui dispor sobre a organização, funcionamento, política, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços de
e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observar os parâmetros da LDO. Isso aí também é difícil cair porque é igual ao da Câmara dos Deputados. Eleger os membros do Conselho da República, como nós já falamos, também é difícil cair. E aqui cai: avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional e sua estrutura e seus componentes, e ainda o desempenho das administrações tributárias de todos os entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então ele vai fazer o que? A avaliação aí periódica do sistema tributário nacional, beleza? Então dá uma lida aí, dá uma gravada e vai para as questões. Um abraço e até a próxima.